Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova e hoje conversando sobre, praticamente aí, não é, a celebração dos 10 anos do projeto Genoma e a questão que se impõe dentro dessa biogenética é para onde vamos, não é? Os milagres prometidos, eles estão aí demonstrando os resultados e tal, é o que nós estamos conversando nessa noite. E antes de continuarmos a nossa conversa aqui, eu quero fazer um convite para você muito especial, porque se o Genoma nos ajudou a conhecer mais o corpo humano, como que funciona e etc., eu também quero te convidar a conhecer mais e melhor a terra de Jesus Cristo, porque lá está o autor da vida, passou por ali nos trouxe a boa nova da salvação. Então é uma experiência singular, única, maravilhosa. E eu vou estar conduzindo um grupo para lá exatamente a partir do dia 20 de julho. Então, se você quiser ir conosco, basta ligar para a Obra de Mariana. 0 operadora 12 3186 2055, tá certo? 0 operadora 12 3186 2055 e vamos juntos conhecer a terra de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei Antônio Moser, nós falamos aqui então, ao final do segundo bloco, essa questão que o professor apontava, não é? Dessas possibilidades de se anunciar, justamente aí alguns já estão fazendo, uma determinada doença genética, quando na verdade ainda não há nem uma perspectiva de cura. Então como é que fica a questão ética numa situação dessa? Olha, em primeiro lugar, cada vez que nós convidamos alguém, nós procuramos alguém que seja especialista na área, na problemática, e que não forçosamente pense igual a nós pensemos. E a gente faz uma certa predição. No caso do Eduardo, a gente não sabia bem, mas agora ele tirou a limpa, ele fez uma varredura, não genética, mas ideológica, abriu o jogo. Não existe determinismo genético. Os genes são responsáveis, sim, e numa certa parcela, pela sua, digamos, a sua estruturação, a sua fisionomia, mas, gente, entre tantos outros elementos para uma vida saudável, sobretudo, né? Por exemplo, fazer exercício, alimentação, a questão do clima, a questão das relações humanas, a afetividade, tudo isso é que vai caracterizar uma pessoa saudável ou não saudável. Mesma coisa seria em relação à beleza. Não é uma questão meramente genética, existem tratamentos especializados, etc. Mas eu gostei muito da sua colocação, professor. Nada de determinismo genético, não é? A varredura genética, eu gostei da expressão varredura, você faz assim para ver se encontra. Ela, em grande parte, ela realmente é uma espécie de especulação típica, não é, de certas empresas. Que empresas que estão interessadas? Por exemplo, não é? A empresa editora Voz está interessada em ter a sua carteira genética, o seu mapa genético, para saber se admite ou não no trabalho. Se tem um risco grande, não é, de diabetes, etc., você já não admite. Você imagina que situação? Quer dizer, gostei da sua colocação, por isso, não acreditem nisso. Isso não existe, né? Essa varredura não dá esse resultado. Pode dar alguma indicação, você sabe que na família existe uma propensão, isso sim. Agora, a mesma coisa, os planos de saúde. Ah, esse aqui é um sujeito de risco. Então vai ter que cobrar alto. Tem que cobrar alto. Até os que trabalham com funerais, eles vão, plano de enterro vai subir, né? Olha, eu gostei muito. Eu diria o seguinte, se você prevê uma doença, de alguma forma nós podemos prever, o corpo vai dando sinais, por exemplo, no estresse, etc. Existe uma sintomologia, não forçosamente genética, mas no todo. Agora, muito cuidado, porque cria ansiedade e, sobretudo, você não tem o como impedir, se de fato há uma indicação. Ele é propenso a sofrer um infarto. Você não tem como prevenir. Você tem em termos, mas cria maior ansiedade. Traduzindo, é preciso ir com muita cautela nesse tipo de diagnóstico, não é? E, sobretudo, se for o caso, olha, parece que... Eu vou dar um exemplo, espero que esse meu funcionário, Vozes, ele esteja, não é, sintonizado no nosso programa. Não é? Câncer, muito bem. Detectado, tirar uma grande parte do intestino, né, etc., e também do fígado. Sobrou um pouquinho, um pedacinho do fígado.
E simplesmente esse pedacinho também estava contaminado. E o médico, talvez querendo ser assim muito realista, ele deu a entender que não tinha muito o que fazer. Pois agora, passado meio ano, todos os exames deram cura completa. Ele está curado, não tem mais nada. O fígado se refez, se recompôs, e fizeram exames desses, e tomografia, e não sei mais. Tudo deu perfeito, e ele está em perfeito estado de saúde. Traduzindo, é muito perigoso bancar profeta, e sobretudo na desgraça, né? Eu acho que a gente tem que ter cautela no diagnóstico, não é? E também não é que nós não tenhamos benefícios de conhecer. Pelo contrário, você tem essa prevenção. A medicina de hoje é preventiva. E também uma medicina personificada. Você conhecendo vamos dizer, o mapa genético, você sabe qual medicamento vai atuar com maior eficácia para determinada pessoa. Não é igual para todo mundo, né? Por exemplo, penicilina. Minha mãe, já é falecida há muitos anos, quando ela tinha aí os seus 50 anos, ela tomou uma penicilina. Quase que morreu naquela época, porque o organismo dela rejeitava. Então, esse tipo de conhecimento é altamente positivo. Você saber, opa, esse organismo não se adapta a esse medicamento. E assim teria tantos outros exemplos. Mas gostei muito. Para nós é uma tranquilidade saber que um cientista, né, ele tem essa convicção, não, essa certeza, nada de determinismo genético. Conhecemos muito, mas ainda falta conhecer muito mais. Agora, o que sí pode acontecer é, por exemplo, em alguns casos de algumas doenças, sí existem variantes. Sim. O que acontece é que as variantes do genoma, muitas delas para doenças comuns como diabetes, infarto, têm um peso muito pequeno. Isso tem que ser reconhecido e graças ao genoma, ao projeto Genoma Humano, nós reconhecemos isso hoje e sabemos isso. Agora, para algumas doenças específicas, existem variantes no genoma que sim são mais importantes. Então, por exemplo, existe uma variante que aumenta a chance de uma pessoa desenvolver Alzheimer no futuro. Então, não existe cura hoje para o Alzheimer, mas você pode, com seu comportamento, com sua dieta, reduzir as chances de desenvolver formas mais graves ou mais precoces de Alzheimer. Por exemplo, hoje, também graças aos conhecimentos da genômica, sabemos que se você é hipertenso e não trata a hipertensão, em combinação com alguma variante genética, você tem mais chance de desenvolver Alzheimer que se você trata a hipertensão. Então, se você tem uma predisposição genética ao Alzheimer e, além de todo, é hipertenso, é importante não deixar passar. Você tratar sua hipertensão, porque isso sim, com boa probabilidade, pode determinar um envelhecimento mais saudável para você. E então, às vezes, você, em casos específicos, e aí os médicos têm que ter uma formação boa do ponto de vista genético, os profissionais da saúde e nós, cientistas, em explicar em que casos se está vendendo coisas, se está fazendo propaganda enganosa, e em que casos realmente o genoma humano tem um impacto, ou pode ter e tem um impacto real na sua vida. Mas aí que está. Então isso faz brotar uma questão que é justamente do que seria uma espécie de órgão regulador. Quem é que faz isso hoje em termos... Supervisionar. Não só de Brasil, não é? Mas é uma coisa global. Então, em termos de mundo, quem é que regula isso? Quem é que controla? Quem é que, de forma ética, pode dizer, olha, é hora de fazer isso daqui não é agora, isso aqui segura, para com isso. Quem é que regula? Existe isso hoje? Isso é o Ministério da Saúde ou o Conselho Nacional de Saúde. Nos Estados Unidos existe a Food and Drug Administration. E eu acho que o que é muito importante, porque às vezes essas instâncias demoram em reagir, sim? Por prudência, é o debate público. O debate público em uma sociedade democrática, onde os diferentes interesses podem emergir. Sim? E então, quando se estabelece um debate público, isso é importante porque os religiosos, como vocês, expressam sua opinião, mas